medicina veterinária também, que promete vencer alguns dos maiores desafios da saúde. Quero chamar a sua atenção aqui, as células-tronco. Preste atenção porque essa reportagem é muito importante. Elas estão reabilitando animais condenados à morte. No Brasil, essa tecnologia ainda é nova, é cara também, mas a gente vai explicar para você e mostrar que os resultados são muito animadores. Uma reportagem emocionante da Caroline Keller. Vamos ver. Você já pensou que células-tronco já podem salvar vidas de animais de estimação? Cães e gatos condenados à morte por doenças até então incuráveis ganham uma nova chance. Trufa tem as patas atrofiadas e lesões graves na coluna. Foi dada como um caso perdido. Mel teve sinomose e por pouco não foi sacrificada. Pretinha e o gatinho John tiveram insuficiência renal e quase morreram. 4 animais, 4 exemplos de cura e superação com a ajuda da ciência. Mel, essa bulldog toda alegre, nos chama para brincar no espaço preferido da casa, o quintal. 8 meses atrás, ela teve uma grave doença que afeta principalmente filhotes, a sinomose. Quando eu peguei a Mel, ela tinha 60 dias e aproximadamente um mês e meio depois ela começou a apresentar os primeiros sintomas, que eram alguns espasmos nas patinhas. Ela primeiro perdeu os movimentos da pata traseira e depois das patas dianteiras. E aí ela ficou completamente paralisada, ela não andava. Em 70% dos casos, a doença é fatal. Quando o cão sobrevive, 90% deles ficam com sequelas para sempre. Mel contrariou todos os prognósticos dos veterinários que deram a sentença de morte para o cão. Hoje, ela corre, brinca e faz bagunça até demais. Mel foi salva pelos avanços da medicina humana, que também começam a ser aplicados nos animais. Ela recebeu células-tronco e o resultado está aí, com quase 100% de recuperação. Na segunda aplicação, quando ela voltou os movimentos da frente, que ela andava e arrastava a traseirinha, né? Arrastava a bundinha. Já foi uma emoção tremenda. Foi uma vitória para a gente e uma superação para ela. A aplicação de células-tronco nos animais tinha, no começo, o objetivo apenas de desenvolver a cura para doenças humanas. Mas os bichinhos responderam tão bem que o método passou a ser difundido nas clínicas veterinárias. Para se ter uma ideia, até o ano passado, por exemplo, aqui no Brasil, as pesquisas não tinham nem saído dos laboratórios. As células-tronco são células com a capacidade de se transformar em diversos tecidos do corpo. No caso dos animais, essas células são retiradas da gordura de bichos em perfeito estado de saúde e aplicadas nos doentes. A célula-tronco tem uma capacidade tão abrangente que as pesquisas mais recentes, feitas em uma universidade americana, mostram a regeneração do coração de macacos. Aliás, os estudos mais avançados acontecem nos Estados Unidos. Alguns casos que a gente atende de artrite, artrose, displasia, que são alguns problemas de articulação, eles já na primeira aplicação já resolvem. No dia seguinte você já vê o bicho correndo. Esse foi o caso da Pretinha, que teve insuficiência renal. Nunca, se não tivesse a célula-tronco, ela estaria com essa qualidade de vida em tão pouco tempo, né? Na maioria das vezes, não é necessário anestesia. Se o animal está muito agitado, os veterinários podem optar por uma sedação. Mas, normalmente, a aplicação de células-tronco é feita assim, bem simples, por meio de soro intravenoso. O gato da Alessandra também sofria de insuficiência renal. Eu acho que as células deram realmente uma boa melhora nele. A Alessandra chegou a ficar insegura com a eficácia do tratamento. Apesar da desconfiança, a gente não pestanejou muito, não. O procedimento em si é bem simples, você fica até achando que pode ser que não é mesmo célula, né? Porque é uma injeção que é um líquido branco, assim. Então, mas é bem simples o procedimento.
tratamento ainda tem um custo alto. A aplicação custa aproximadamente R$ 2.000, mas é muito variável porque tem vias diferentes de se aplicar a célula-tronco. Não saiu barato, mas valeu a pena o investimento. Dinheiro no mundo paga ver o seu bichinho voltar a andar, voltar a ser feliz. Embora eles não prometam, nosso sonho é que ele fique curado, né? E agora, no estúdio do Hoje em Dia, descubra como a ciência pode ajudar os animais a viver mais e melhor. Gente, que história linda, que bacana essa vitória da medicina veterinária. Estamos recebendo uma turma muito especial aqui, com o resultado dessa vitória. E o resultado está aqui, olha, essa coisa lindinha que é a Raika. Ela tem 9 anos. A Raika é um cão da raça piquinês. Estava condenada à morte, à eutanásia, por causa de uma doença muito grave. Recebeu o tratamento, é um dos primeiros animais no Brasil, acho que é o primeiro cão que recebeu tratamento para esse tipo de doença no sangue. E é o resultado, está aqui, ó, linda, maravilhosa, super saudável. A gente está recebendo a dona dela, que é a Sandra, o esposo, que é o Luiz Carlos. O Luiz Carlos não queria de jeito nenhum a eutanásia, ele não queria, não aceitava a eutanásia de jeito nenhum. E não é que deu certo, o homem estava certo, né, Sandra? Você viu só? Certo. Ele estava certíssimo. Estamos recebendo o Dr. Marcelo Neymer, que é médico veterinário, e o Henrico Jardim Clemente Santos, que é geneticista. Marcelo, obrigado pela presença. Henrico, obrigado. Sandra, Luiz, como é que é esse tratamento? A gente está evoluindo rapidamente, fico muito feliz de ver esse resultado. Ela fez tratamento em 2008 e está aqui. E tá aí, né? Mostra que, além de regenerar, é duradouro, né? Como diz a dona Sandra, a gente, quando acabou o tratamento, falaram assim, e aí, vai durar? Será que dura? Né? E ela falou, eu também não sei se eu estou vivo amanhã, o importante é que deu certo. Como que é né? feito esse tratamento? De onde são retiradas as células-tronco no caso dos cães? Então, os bancos hoje, a gente usa a célula retirada da gordura. Por quê? A gordura tem uma alta concentração de células-tronco, né? Que são as células-tronco mesenquimais, que é que nós usamos, e a facilidade de animais jovens estarem sendo castrados, então eles não terem que ser submetidos a nada, além da anestesia que ele já estaria sendo submetido. Né? Dali é retirado, feito avaliações para saber se aquele animal tinha algum tipo de doença, se ele realmente é um doador apto. É feito também a parte de análise morfológica, análise das células daquele animal, tudo estando apto, vai para o banco e os pacientes podem utilizar. A gente está aqui com a Raika, mas deve ter muita gente em casa com outros animais, gatos, ou até mesmo os roedores, ou aves. Eles também podem fazer? Então, hoje nós temos no banco para equinos, gatos, felinos e caninos, né? Tá. São os 3 que nós temos. Teoricamente, teria como utilizar para todos os outros animais, mas a fase de pesquisa, Tá a nessa- fase tá nessa etapa por exatamente, enquanto. é uma etapa onde a gente não pode estar comercializando porque a gente está estudando para saber o real benefício. Respeitando as normas da medicina veterinária. Exatamente. Sandra, quando vocês receberam a notícia, vai ter que sacrificar, como é que foi essa reação? Porque ela estava fazendo transfusões já, foi uma batalha muito grande. Como é que chama a doença dela? A dela foi uma anemia hemolítica imunomediada, levando a uma aplasia de medula, ou seja, o corpo dela destruiu o sangue dela e ela não conseguia regenerar. E aí tinha que fazer transfusões e vocês receberam a notícia. Então, aí no começo a gente achou que fazia 1, 2 transfusões, acabou. Mas aí cada vez foi espaçando menos as transfusões. E ela passava muito mal, porque na transfusão precisava tomar muita cortisona. Aí cada vez foi piorando mais. Aí eu balancei, eu quis sacrificar porque eu tinha pena do que ela passava, né? Mas ele bateu o pé, não. Como é que E foi, se ela Luiz? tiver que morrer numa transfusão, morre. Mas eu não vou sacrificar, né? Que é muito difícil, né? A gente se apega muito ao animal e fica. Eu estou falando com você no intervalo. Eu não sei se é por amor ou se é por um excesso de um ato egoísta. Tá? Porque assim, ela ia para transfusões, quando ela voltava mal. Ela passava uma semana, realmente, olha, é desanimador. Mas depois, quando ela reagia, sabe, era só alegria. Ela está bem, não dá. E ela falou, Luiz, mas todos os veterinários falam para fazer eutanásia. E eu falei, não, Inclusive, senhora, na USP a gente foi. quando nós também. fomos para Curitiba, numa médica veterinária da área homeopática, eu falei para ela à noite, foi é o seguinte, a minha opção hoje é essa. Eu perco a Raika numa transfusão. Seria o único jeito. Tá, se ela tiver um choque anafilático, não vai ter jeito, eu vou ter que aceitar. Mas aí você recebeu a notícia da Não, possibilidade no tratamento. Não tinha Nós notícia. é que fomos atrás, Estava aí pesquisando. Ó. nós fomos atrás, aí o nosso veterinário estava fazendo um curso na USP e descobriu
pessoal que estava fazendo essas pesquisas. Aí a gente ficou perturbando até conseguir entrar. Ainda bem que vocês E perturbaram. deu certo. Henrico, fala pra gente em que estágio nós estamos aí isso pra gente é uma vitória muito grande. Todos nós ficamos muito felizes. Nós que amamos os animais mais ainda. Como é que está o acesso a isso, o custo disso e se está ampliando, se está crescendo? Sim, está crescendo cada vez mais. Atualmente nós estamos disponibilizando para alguns tipos de doença, como osteoartrite, lesões tendíneas, o caso da Raica também, que é a plasia medular, e estamos fazendo pesquisas também com outras doenças. O tratamento funciona da seguinte forma: nós fornecemos as células para um veterinário credenciado e previamente capacitado para fazer o tratamento. Ele recebe as células e ele mesmo faz a aplicação. E qual é o custo disso, para a gente ter uma ideia? O custo é por volta de R$2.000. Aproximadamente R$2.000. Aproximadamente. Depende muito do tipo de aplicação, porque você tem algumas aplicações são necessárias cirurgias, obviamente o custo aumenta. Olha, eu quero dizer a você que isso é um começo de uma conversa que nós tivemos aqui, mas é nosso compromisso com você voltar a esse assunto, porque isso é uma evolução. E é uma evolução que vai, como a Cris bem perguntou isso, tenho certeza absoluta que isso vai atingir outros animais e a gente espera que isso, no Brasil, as barreiras sejam quebradas e nós, humanos, também tenhamos acesso à evolução que a medicina mostra resultados aqui. A gente vai voltar a esse tema em breve, é nosso compromisso. Obrigado a todos, muito obrigado pela presença e parabéns pelo sucesso do tratamento com a Raica. Certo, Edu?